Kevin, como começou a Team Coaching? Team Coaching começou em abril do ano passado, em 2020, na época da pandemia. Foi para desenvolver pessoas que estavam dentro de casa, que não sabiam como trabalhar diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Home office era muito novo, pessoas sendo mandadas embora, pessoas acabando ficando mais tempo com a família, sendo que não conseguem passar mais de uma hora porque já começa a ter briga e algo do tipo. E esse foi aí que começou. Eu fiz minha formação dia 9 de janeiro, uma das minhas formações, e aí eu conheci algumas pessoas que tinham o mesmo sonho que eu, que era de trabalhar com outras pessoas, né? Desenvolver outras pessoas. E parece que naquela época tudo se juntou. Eu sei que tem gente que teve perca e tal, mas para mim foi um dos melhores anos, foi onde que eu mais conquistei coisas, não em dinheiro, mas em questão de realização. E isso eu posso falar com autoridade porque ajudamos mais de centenas de pessoas no trabalho do House of Change e outras coisas que vieram após isso. Mandei uma mensagem com um sonho que eu tinha, vendi um sonho meu para outros coaches, outros especialistas. 11 deles aceitaram e acabaram vindo aqui pro meu lado e a gente montou a Team Coach. E da onde surgiu essa vontade de transformar essas pessoas assim? Cara, um certo dia eu buscava muito isso. Tinha uma colega minha que me ajudou muito. Na época do coach, eu não era coach, trabalhava como mecânico na época e estava passando por umas dificuldades. E ela fez um trabalho comigo excepcional e eu falei, cara, o que você fez comigo eu quero repassar. E aí eu fui correr atrás. Tava em casa, ela me passou um filme para assistir um documentário, acabei assistindo, amei, comecei a procurar as escolas e paguei o curso, comecei a fazer, me formei na primeira, segunda, terceira formação. Na quarta formação eu estava junto com amigos e aí acabei juntando tudo que eu tinha feito e acabamos criando a Team Coach. E qual é o diferencial da Team Coaching? O diferencial da Team Coach é que são vários especialistas em várias áreas ajudando você. Então não é aquela ajuda superficial, é um acompanhamento. É 100% eu tô com você e você tá comigo, porque senão não funciona o processo. Então a partir do momento que você aceita esse processo, aceita se desenvolver, aceita se autoconhecer e mudar o seu destino, porque a gente fala assim, o destino é um só, não. O destino ele tá lá, mas se você não conseguir enxergar, ele vai acabar de outra forma, não tem como. E aí é onde que você escolhe o que você quer para sua vida, onde você quer chegar, quais são os objetivos que você quer alcançar, e aí é onde a gente atua. Eu sei que nesse processo de criação existem muitos erros e acertos. Quais foram os seus primeiros erros assim que você pode enxergar? Primeiros erros foi a primeira noite que a gente teve de treinamento. Acho que deveria ter umas 50, 45 pessoas no primeiro treinamento que a gente fez. E a gente acabou na falta de comunicação, ou a nossa internet caiu, tudo deu errado na primeira noite. E aí algumas pessoas entraram no Meet, algumas pessoas entraram no outro aplicativo chamado Zoom, e a gente teve que se dividir em grupos, éramos 11 e cada um, metade ficou em cada um ajudando essas pessoas. E os primeiros erros foi punk, porque algumas pessoas até se assustaram, porque não tinham costume, né? E aí a gente tem alguns sempre foi mais pra frente e tal, acabamos acalmando aquela situação e falando, vamos dar um jeito na próxima, que era uma vez por semana, né, nos processos. E hoje já está estruturado já. Hoje está estruturado. Depois daquele problema que deu, a gente no próximo reviu todos os problemas que aconteceu, a gente conseguiu estruturar, fazer um cronograma de atendimento, cronograma de aulas, cronograma de ferramentas, adquirimos uma ferramenta online. Depois da Team Coach, alguns dos especialistas criaram coragem e tocaram para frente os projetos deles, né? Dentro da Team Coach. Então veio Metamorfose, que foi duas coaches da gente que trabalham em um autoconhecimento bem mais profundo. Eles vão bem mais para dentro mesmo, cavam mesmo. São um pouco de problemas pessoais que as pessoas não sabem enfrentar, não conseguem enfrentar. E veio o Extreme, que é a vida em movimento de um colega meu, que trabalha a saúde da pessoa, a autoestima da pessoa. Ele foca em emagrecimento, ele não é especialista em emagrecimento, mas ele faz com que a pessoa se coloque em ação para buscar esses especialistas, para buscar uma vida melhor, se colocar em movimento e assim por diante. Dentro dos treinamentos a gente teve algumas histórias que foi meio punk. Foi uma menina que veio até nós,
em primeira instância ela veio querer pedir ajuda, né? Que me tocou muito porque se tratava de uma pessoa que tinha problema psicológico. E tudo pra ela naquele momento estava dando errado. Até suicídio ela tentou, então foi uma das histórias que mais me tocou mesmo. Ela tem um depoimento dela no meu canal do YouTube. Depois que alguém quiser ver, pode acessar lá, eu deixo no card. Mas foi uma das histórias que mais me tocou. Tirando a dela, teve a de um colega também que perdeu o filho cedo e assim por diante. Teve algumas histórias bem chocantes e hoje essas pessoas superaram isso e usaram esses problemas, essas histórias e usam hoje como uma gasolina, um combustível para ir alcançando seus objetivos. Da Team Coach eu desenvolvi uma estratégia chamada tipo esforço e resultado. É um gráfico que eu montei dentro da minha cabeça e de enquadramento, né? Eu chamo gráfico de enquadramento, esforço e resultado. Se tiver pouco resultado e muito esforço, eu não entro. Aí é uma coisa que eu não faço. Porque não adianta eu me esforçar, colocar todo o meu sangue, toda a minha vontade no negócio que vai me dar pouco resultado. Isso não me traz credibilidade, não me traz autoestima, não me traz vontade de trabalhar numa parte dessa. Se me trazer muito resultado e eu tiver pouco esforço, também não me traz vantagem nenhuma e não me traz vontade. Porque isso uma hora ou outra vai acabar com que eu me desmotive ou eu não trabalho mais pelo que eu gosto, tipo, só por dinheiro, então não me interessa. Eu sempre procuro enquadrar minha empresa onde tem muito resultado e muito esforço. É onde eu me dedico, é onde eu coloco toda a minha força, toda a minha vontade, todo o meu sangue e é onde eu vou ter muito resultado, que eu trabalho com margem. Então, tipo, se eu tiver muito resultado, eu consigo trabalhar pela internet, eu consigo trabalhar por onde for, se eu tiver margem. Certo. E você também tem uma empresa chamada Permita-se, certo? Um evento. Um evento. Um evento chamado Permita-se. E como funciona? Esse evento chamado Permita-se, eu estava numa viagem com amigos em Minas, Capitólio, e um colega meu ele tem uma empresa chamada Aluga.app, que hoje em dia faz parte da DSV. Esse Aluga.app ele cuida de viagens para pessoas de um preço acessível, onde a pessoa pode viajar, pode curtir, pode conhecer lugares diferentes. E o que ele promove para essas pessoas é a facilidade. Se eu for viajar, por exemplo, para o Rio de Janeiro e eu nunca fui, eu não conheço a cidade. Então, dentro do aplicativo dele, ele me mostra onde tem um restaurante, onde tem uma padaria, onde tem tais tipos de coisas. Não vou entrar a fundo no aplicativo, porque tem muito mais coisa aí, que a hora eu faço um vídeo com ele e eu posto aqui para vocês. Certo. E a sua equipe, o potencial dela, como é que tá funcionando? Dentro dessa viagem, eu tive um insight. Falar, cara, sempre tive um sonho, na verdade. E aí eu, dentro dessa viagem, eu comecei a pensar, falar, cara, por que não fazer uma autorrealização para as pessoas? Dentro de uma viagem, ela já vai estar curtindo, ela já vai... Pessoas que não têm... Às vezes colocam aquelas crenças limitantes que falam assim, eu não tenho dinheiro. Ah, não dá para viajar, não tenho preparo, ah, não tenho tempo. Então, tipo, não tem como você não ter tempo, porque a viagem era final de semana programada. Então, dinheiro, a viagem era acessível, com forma de pagamento acessível. Dentro dessa viagem, a gente... Como é que eu posso dizer pra você? A gente tratava a gente como gente. A gente buscava a autorrealização, a diversão, tentava resgatar na pessoa o que ela tinha perdido vivendo no automático aqui, né? E aí foi onde eu enxerguei a minha equipe potencial, sendo que eu queria realizar um sonho desse. Minha equipe conta com uma menina chamada Monique, tem o Felipe e o Bruno. O Bruno sempre teve o sonho de ser blogueiro. E eu falei assim, nada melhor do que eu ligar os pontos, é onde entra a DSV, que eu falo de conexões. Ligar os pontos da DSV, do Permita-se com o Bruno. O que o Bruno pode fazer por mim? Dentro dessas viagens, o Bruno divulga foto, tira suas fotos, se diverte, curte, e ele consegue atrair clientes para mim, né? Então, tipo, eu fiz a conexão de um com o outro. E aí eu fiz com os outros também. E aí foi indo. Então, tipo, eu descobri o potencial de cada um que era melhor, o que eles queriam, e coloquei dentro do evento Permita-se. O sonho do Felipe sempre foi, tipo, ganhar um pouco melhor. O trabalho dele não era tão legal. Ele não estava satisfeito, não estava feliz. Eu trouxe ele pensa muito bem, usa muito bem estrategicamente, ele pensa muito, ele não fica nervoso. Então eu vi uma vantagem nisso, porque a gente precisa em todo evento, em todo trabalho. Diante do caos, você tem que ter calma. Então ele era uma das pessoas certas para isso.
o meu trabalho se dá com viagens, dá para tirar um dinheiro legal, então tipo, eu enquadrei tudo isso com o que ele gostava. Então eu trouxe ele para mim. A Monique, ela tem uma filha, ela não tem tempo, ela trabalhava muito, então tipo, eu trouxe ela também porque ela queria ter mais tempo com a família, queria ganhar um pouco mais. Então a ideia foi trazer ela para o Permita-se, vender a minha ideia, graças a Deus deu certo, Permita-se, aconteceu. E Permita-se, ele é autorrealização, é um evento de autorrealização. Então eu trabalhava as pessoas, o mente das pessoas, para resgatar aquilo que a pessoa esqueceu, a essência que ela tinha. E além de eu resgatar isso nos clientes, eu resgatei isso na equipe, né? E como funcionavam as vendas do Permita-se? As vendas do Permita-se era de acordo com as postagens das viagens. Então a gente fazia as postagens, as pessoas iam se interessando. E eu sempre fiz os clientes venderem para mim. Então quem ia numa viagem, eu buscava com que elas vendessem para mim. Então eu dava o melhor, tratava a gente como gente ali dentro. Então eu tinha um tempo para as pessoas. A partir do momento que você resgatava aquilo, você dava atenção, você buscava a essência delas. Então acontecia o quê? Que elas chegavam e a gente pedia para elas curtir, comentar, falar para outras pessoas que precisavam daquele momento, daquilo que elas passaram. E aí trazia mais gente pra gente. E qual é a forma de atuação? A gente atuava muito online nas vendas e a atuação eu usava a estrutura do Aluga.web. Então como é que funciona a estrutura dele? Ele pegava um diferencial, pegava na casa, deixava na casa da pessoa, né, o horário certinho. Chegava lá, tinha uma casa esperando por elas, elas pagavam pela estadia, tinha piscina, o Permita-se montava uma estrutura de festa, então tipo, se eu tinha um aniversariante no dia, eu fazia o aniversário da pessoa, ela nem sabia que ela ia ganhar aquela surpresa. A gente fazia uma festa, fazia luz, tinha as festas neon, então a gente sempre procurava trazer, de acordo com o banco de dados, nas perguntas que a gente fazia, o que a pessoa gostava, o que a pessoa queria, o que a pessoa procurava encontrar quando ela chegasse, então a gente levava tudo isso pra ela lá. Relacionamento pessoal com as pessoas, cara, comigo, eu sempre procurava dar atenção para todos, né? Tem gente que fala assim, é impossível, não era possível. Porque você começa a analisar, a gente analisa, e aquelas pessoas que estão um pouco mais destacadas, aquelas pessoas que não buscam estar se envolvendo, a gente procurava, a minha equipe, procurava se aproximar e trazer ela para perto. Não é curar, não é levar autoestima, não, era trazer ela para perto para que ela resgatasse aquele momento de felicidade. Então a gente conseguia fazer isso e acho que 90% deu resultado. A ferramenta que eu usei foi chamada Roda da Vida. Eu usei primeiro em mim, essa Roda da Vida ela tem várias áreas da vida que em um círculo e a gente coloca tipo de 0 a 100 como a gente está naquela área, né? E aí eu fiz primeiro comigo e a minha área de alavanca foi a realização. E aí foi quando eu usei ela no Permita-se e falei, tá se enquadrando no que eu quero nesse momento. E aí eu peguei e toda vez que eu atendia um cliente eu fazia a Roda da Vida com ela. Então na Roda da Vida eu pegava, aplicava ela nas pessoas informalmente. Como é que é informalmente? Na hora do atendimento, quando eu conversava com a pessoa antes do fechamento. E aí eu descobri qual era a alavanca dela. E aí a gente tentava resgatar isso lá no evento. Como eu faria isso? Como eu fazia isso, né? Então, meu último evento foi em Capitólio, a gente pegou e fez a festa neon. Então a gente deu a liberdade para que a pessoa se pintasse, uma pintasse a outra, porque o intuito era sempre fazer as pessoas se conectarem. Sempre conexão. Eu fazia você se conectar com outra pessoa que você nem conhecia, conheceu lá, amizade, você fazia um desenho, se pintava, ficava tudo colorido, na hora da festa todo mundo curtia. E voltava nas músicas antigas, que é para você, tipo, retomar aquela essência que você tinha, que às vezes você esquece de tanto que você vive no automático.